Bom dia, amores! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos para mais uma aulinha e a tia vai falar sobre ciências. Mas o que sobre ciências você vai falar, tia? Nós vamos falar sobre as características dos animais. Vamos falar sobre mamíferos, sobre anfíbios, répteis, peixes, aves. Vamos falar um pouquinho das características deles e por que eles são chamados assim de mamífero, réptil, anfíbio, por que esses nomes. Então, bora comigo pra gente aprender mais um pouquinho. Os mamíferos, vamos começar por eles. Os mamíferos são mamíferos porque eles são os animais que nascem da barriga da mãe, são animais que mamam. Todo mamífero, ele mama. Compreenderam? Eles têm glândulas mamárias e o filhote, quando nasce da barriga da mãe, ele mama, entendeu? Nessas glândulas mamárias. Assim como nós, seres humanos, nós somos mamíferos, porque nascemos da barriga da nossa mãe e a gente mamou quando era bebê. Compreenderam? E geralmente o corpo dos mamíferos é coberto por pelos. Então essas são algumas características dos mamíferos. Próximos animais são as aves. Quais são as características das aves? As características das aves são únicas. São o quê? Elas nascem de ovos, elas possuem bico, né? Elas têm o corpo coberto de pena. Então, essas são as características das aves. Exemplos de aves que a gente pode ver: pato, galinha, pintinho, arara azul. São várias as aves que a gente conhece. Então, vários passarinhos, todos esses passarinhos, eles são considerados o quê? Aves. A gaivota, entendeu? Tudo isso são aves. Compreenderam? Porque tem o corpo coberto de pena, nascem de ovos, possuem bicos. Ok? Todo mundo entendeu? São bípedes. Tem 2 pés. O próximo é os anfíbios. São os anfíbios, na verdade. São os anfíbios. E quais são as características dos anfíbios, tias? A primeira característica é que eles possuem um corpo, a pele do corpo deles, ela se adapta à temperatura do ambiente. Se o ambiente está quente, ele se adapta àquela temperatura. Se o ambiente está frio, ele se adapta àquela temperatura. Compreenderam? Dependendo de como está a temperatura do ambiente, essa será a temperatura do corpo deles. E a pele desse corpo deles é lisa, fina e úmida. Já podem imaginar quais são eles? Eles são os sapos, as rãs, lagartixas. Todos esses são animais que são classificados como anfíbios. Além dos anfíbios, nós temos os répteis. Os répteis também adaptam a temperatura do corpo deles ao ambiente. Porém, a pele deles não é lisa, não é fina, nem um pouco. Os répteis têm o corpo coberto de escamas ou placas duras. Por exemplo, a tartaruga é considerada um réptil e ela tem aquelas placas ósseas, né? É dura por quê? Porque é uma placa feita de osso, entendeu? Aquela placa dura nas costas da tartaruga é feita de osso, é uma placa óssea. Então, os répteis têm o corpo coberto ou de escamas ou de placas ósseas, como aquelas. E outros tipos de répteis que podemos conhecer são a cobra, o jacaré, todos eles são répteis, ok? E nós temos também, para finalizar, os peixes. Peixe é facinho, né? Respira embaixo d'água, vive debaixo d'água, o corpo coberto de escamas, possui brânquias, possui nadadeiras, entenderam? Essas são as características dos peixes. E quais peixes a gente conhece? Sardinha, salmão, peixe palhaço, aquele do desenho, lembra do filme da Dory? Então, peixe palhaço, são vários peixe espada,
São vários os peixes, são inúmeros, são muitos, são milhares a quantidade de peixes no oceano. E essas são as características deles. E nascem de ovos também. Esqueci desse detalhe. Então, para dar uma resumida, né, no que a gente já estudou na sala de aula e já recebeu umas atividades sobre, a gente veio aqui para explicar um pouquinho, para relembrar sobre as características dos animais. Tá bom, crianças? Fiquem com Deus. Beijo grande, turma. E exercita a cachola para ficar bem inteligente. Tchau. Até a próxima aula.